Primeiramente, eu queria saudar a todos vocês com uma boa tarde. Eu sou o professor Rafael Nascimento, né, e faço vídeos em diversas áreas do conhecimento aqui no YouTube, né, e recentemente eu fiz uma publicação de um artigo numa revista científica, né, o nome do artigo é A Impossibilidade Prática do Arrependimento e a Legitimidade da Pena Capital no Adultério. E para isso, para formular esse artigo com esse determinado tema, certo? Eu tive que usar a análise hermenêutica, a psicanálise, a psicologia, a crítica textual, certo? E a ética moral ao extremo. E as sanções por determinadas práticas, né? E eu me baseei para fazer esse artigo em um texto bíblico, em passagens bíblicas para formular esse artigo. É evidente que eu sei que quem tiver a oportunidade de ler esse artigo vai, de certa forma, sair do esquadro, vai ter um impacto a partir do momento que as pessoas lêem o meu artigo. Meu artigo apenas tem 5 páginas, mas é um artigo baseado em conceitos técnicos, certo? Eu não falo nada que não seja pelo âmbito técnico. Então, isso aqui que eu formulei esse artigo com esse determinado tema, onde eu formulei esse artigo em várias áreas do conhecimento, usei a crítica textual e a hermenêutica, usei a psicanálise, a psicologia, a questão da ética bíblica, né, e usei, na realidade, essas áreas para trazer um veredito. E o porquê, de fato, eu sou a favor da pena capital ou pena de morte em caso de adultério. Eu já falei isso variadas vezes em publicações no seio acadêmico e que chocou, né? Porque a questão do adultério, da traição, é uma questão meramente moral, certo? Mas eu coloco alguns pressupostos porque eu sou a favor da pena de morte em caso de adultério. Veja, a pessoa que é traída de fato, né, e que passou em algum momento da vida por traição, ela é afetada em diversas esferas. A primeira é a esfera moral e social, a segunda é a esfera psicológica, a terceira a esfera emocional e a quarta, certo, a esfera financeira. Então, pegando em miúdos, eu trago questões da plausibilidade, inclusive teológica, né? Eu pego exemplos da Bíblia e existe um meio em especial para que a pessoa que comete a prática do adultério ou a traição, ela possa ser redimida? Tem, mas é um caso extremamente raro, certo, disso acontecer. E aí eu coloco o porquê de fato existe essa diferença entre a traição, né, masculina da traição feminina. A traição masculina, eu trago a questão psicológica da psicanálise, ela traz basicamente a seguinte informação: a traição masculina é baseada no prazer e ela não possui vínculo emocional. A traição feminina pode até ser no prazer, mas ela vincula nas questões financeiras, vincula especificamente em um planejamento. Por isso que a prática do adultério e da traição feminina é muito mais grave do que a masculina, porque na masculina é mais ou menos aquela traição pelo impulso biológico. E a traição feminina existe um planejamento para que isso ocorra. A mulher, ela faz o planejamento, certo, de realizar aquela prática por conta de algum motivo ou também por conta de desvio moral, né? Mas ela é vinculada a um planejamento. Então, a traição feminina, ela se baseia na covardia. E eu coloco pontos que eu trago: a questão da psicologia, eu trago a questão da psicanálise, eu trago um pouco dentro desse artigo sobre o comportamento feminino, porque isso de fato acontece. Eu trago passagens bíblicas, certo? Eu trago a definição particularmente do arrependimento, trago questões da crítica textual. Você vai adorar esse artigo que eu publiquei recentemente na revista científica, certo? E que vai gerar um impacto no seio acadêmico. Eu sou bastante criticado muitas vezes pelo extremismo, né, no seio acadêmico, em diversas áreas a qual eu atuo, mas de fato o que eu me proponho a falar tem um fundamento específico científico. Você pode não concordar, é direito seu. Agora, você não pode dizer que não tem um embasamento científico para eu afirmar determinada informação. E eu me baseio, sim, em fundamento científico de comportamento feminino. Eu me baseio em fundamento científico referente à questão teológica, da crítica textual, da psicanálise,
certo? Referente aos atos que podem decorrer a partir da traição, do adultério. Então, esse artigo eu publiquei, certo? As pessoas mais próximas a mim terão esse artigo de forma gratuita, mas está numa plataforma científica. Eu publiquei esse artigo. Esse artigo, de fato, vai trazer uma discussão de grande escala, principalmente no âmbito científico, quem tiver a oportunidade de ler. No âmbito científico, muitas pessoas vão discutir, no âmbito político também, porque a gente discute nas questões morais. Eu comparo a traição e o adultério com um crime, de fato, né? Um crime de lesa pátria, um crime hediondo, certo? Eu comparo a traição e o adultério a um crime de lesa pátria e o crime hediondo. Por isso que, de fato, eu fiz esse artigo me baseando em termos técnicos. Por quê? Porque até 2005 a traição e o adultério era uma prática que gerava prisão, até 2005. E antes disso, a própria Bíblia judaico-cristã, ela de fato condena o ato e a prática do adultério, certo? Nas relações monogâmicas, é evidente, porque na relação poligâmica não existe esse tipo de coisa. Mas nas relações monogâmicas, né, onde existe um acordo mútuo, né, a partir do momento que você está com alguém, isso gera diversos abalos em diversas esferas. Então, para quem de fato faz parte da comunidade cristã, é interessante ler esse artigo, que de fato vai gerar uma discussão muito grande, inclusive no âmbito político, né? Temos políticos que têm uma visão similar ou parecida, né? E o porquê, de fato, a Bíblia judaico-cristã, ela condena de forma enfática a prática do adultério. A gente vê uma passagem lá em João que fala sobre a absolvição da mulher adúltera. Mas será que de fato essa passagem, a qual Jesus diz: aquela que praticar adultério e se arrepender, ela será absolvida? Será que essa passagem, quando Jesus afirma isso, respalda de fato a absolvição dessa mulher? O que é o arrependimento? O arrependimento de fato é apenas a pronunciação que se arrependeu ou nas ações? E o que seria de fato o que a Bíblia quis dizer naquele exato momento quando se fala a palavra arrependimento? Qual é o contexto da época? Então eu coloco tudo isso, certo? Coloco tudo isso especificamente no meu artigo, e eu acho que vai trazer uma discussão muito grande em âmbito político, né? Que a gente hoje faz parte do seu acadêmico de uma forma enfática, e a gente está perto das eleições. Então eu vejo basicamente as pessoas querendo restaurar de fato algumas questões defendidas no âmbito bíblico para defender a família, no caso a família baseada no conceito judaico-cristão. Então eu defendo a pena de morte para a prática da traição e do adultério, só que todavia existem ressalvas, existe a possibilidade da absolvição em um único caso. Em um único caso, e esse caso, de fato, está também registrado no âmbito bíblico. Todavia, tirando essa exceção, eu sim acho que deveria existir a pena de morte para casos de adultério. Lembrando a todos vocês, certo, que esse artigo está formulado em bases técnicas, científicas e nas bases judaico-cristãs, certo? Se a gente for usar basicamente os contextos morais de todas as perspectivas de fato das sociedades humanas, é evidente que abrange algo muito mais além do que isso. Todavia, a sociedade a qual a gente está inserida tem uma predominância cristã muito grande. Então, basicamente, certo? Basicamente, as pessoas elas foram influenciadas de fato pelo contexto cristão, no modo de agir, no que define certo e errado, em tipo de comportamentos, etc. Certo? Então, sabendo disso, né, sabendo que é tão importante o conceito moral que foi absolvido pelos cristãos, e aí eu falo cristão logo nos primeiros momentos da cristandade, né? E aí nos primeiros momentos da cristandade, o que de fato acontecia diante dessa situação? Qual era o olhar especificamente dos ditos seguidores de Jesus, e particularmente qual era o olhar, certo, dos ditos conservadores que militavam uma rigidez e uma ética absoluta diante dos fatos? Então,
Por mais que o título, em primeiro momento, choque você, ou seja, a defesa da pena de morte no caso de traição e de adultério, existe aqui, sim, um respaldo científico, bíblico, neotestamentário, da psicanálise e da psicologia. Então não é algo superficial que eu estou colocando nesse artigo. Tá dando para entender aqui, pessoal? Então, eu particularmente, eu considero a pena de morte justa diante de todos os pressupostos que eu elenquei nesse artigo, certo? Com ressalvas de um caso de exceção, certo? Diante da responsabilidade do fato. Quando a pessoa se responsabiliza do fato em termos absolutos, sim, existe a absolvição. Mas isso, diante de toda a complexidade, certo, que existe na situação, é um caso extremamente raro. E aí ele se choca, no final das contas, com os preceitos bíblicos, certo, a qual, infelizmente, a maioria das pessoas não adotam, mas que deveriam adotar, certo? Então eu fui bem rigoroso e minucioso referente à escrita desse artigo. Eu espero que vocês possam ler e refletir sobre o tema, mais uma vez, a impossibilidade prática do arrependimento e a legitimidade da pena capital no adultério. E eu usei várias áreas do conhecimento para formular tudo isso, né? Algumas pessoas talvez coloquem essa afirmação e esse artigo como uma pessoa extremista, e me desculpe, eu não me considero extremista referente a essa argumentação a qual eu desenvolvi nesse artigo, não. E sim uma pessoa que basicamente defende a honestidade, a ética absoluta, certo? E a verdade nua e crua diante do julgamento externo e também interno. Eu espero que vocês possam ler esse artigo, né? É um estudo da crítica textual, da psicanálise, psicologia, teologia moral e particularmente da hermenêutica, né? E eu tive que usar, de fato, essas áreas do conhecimento para trazer, de fato, à tona o esclarecimento no âmbito psicológico, certo? Porque existia a rigidez tão grande diante desse delito, e no passado, principalmente pelos autores bíblicos, e porque, de fato, é também uma questão para se pensar. Ok? Aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento. Eu espero que vocês se deleitem com esse artigo que eu publiquei na revista científica. Tá bom? Um abraço a todos e uma boa tarde.